24. Um ano histórico, convenhamos, fica para a história, irreversivelmente, não é? Irreversivelmente, o ano de 2024 fica para a história. Agora, se o dia 26 fica para a história, não sei, talvez fica para a expectativa, não é? O dia 26, quando se previa que seria um dia extraordinário, um dia histórico, com o objetivo então de colocar o ponto final à onda das manifestações que vivem-se no nosso país. Bem, foi um dia que pode até ficar para a história por ter havido um encontro, mas relativamente à resolução do problema, nem tanto que isso, por isso que houve mesmo um adiamento deste encontro. Foi meramente um encontro, não é? Foi literalmente um encontro. Literalmente um encontro. Não tanto que uma reunião, não é? Foi literalmente um encontro e não uma reunião entre o Presidente da República e os candidatos. Estiveram lá três candidatos e pronto, a reunião não decorreu, foi mesmo um encontro com um ponto prévio que acabou por acabar, passo a repetição, com a reunião, não é? Um encontro, já no ponto prévio não havia mecanismos para se avançar. Essa foi a ótica de Lutero Simango, foi também a ótica do Ossuf Momad e bem, o candidato da Frelimo, Daniel Chapo, foi portanto, simplesmente na onda de saudação e agradecimento pelo convite. Relativamente à ausência de Venâncio Mondlane, pouco ou quase nada disse e pronto, deixou tudo ao critério dos outros participantes que acabaram mesmo por entender que não havia condições para se prosseguir com esta reunião. A nossa grande questão de hoje é o que é que terá faltado? Bem, obviamente a ausência de Venâncio Mondlane comprometeu a reunião. Agora, o que é que terá faltado? Que condições não terão sido criadas para que Venâncio Mondlane participasse desta reunião e por que é que, de facto, a carta de Venâncio Mondlane não terá sido respondida? Este é o ponto que foi avançado pelo candidato suportado pelo Podemos. Olha, não houve resposta à minha proposta de agenda, não houve resposta àquilo que eu tinha solicitado que constasse da agenda da discussão. Não tendo havido nenhuma resposta, eu não estive em condições de participar. Esta foi a justificação de Venâncio Mondlane relativamente à sua ausência. Avançando ainda que disse que poderia participar eventualmente. Também relativamente a isso, não houve nenhuma resposta. Então a questão que se coloca é que condições... Agora está claro. Olha, agora está claro um ponto. É preciso refletir-se sobre as condições que devem ser criadas para a materialização deste diálogo. Isso está agora claro, não é? É preciso haver aqui a criação de algumas condições. Em princípio, existem alguns mecanismos que determinam ou que são fundamentais para que haja um diálogo numa situação de discórdia a este nível. Primeiro, podemos invocar mecanismos de segurança irreversivelmente, não é? Irreversivelmente. Há sim necessidades de se convocar aqui ou de se implementar aqui um mecanismo de segurança, não é? E disse ontem o Presidente da República, se é uma questão de segurança, não é problema. Se a segurança de Venâncio Mondlane determina o fim, portanto, desta onda das manifestações ou o fim da insegurança da população moçambicana, não há problema. Nós temos que estar juntos e podemos criar condições para o efeito. Então, essa condição eventualmente deveria ter sido criada, eventualmente deveria ter sido criada antes mesmo do dia de ontem. Bem, parece que houve aqui uma espécie de muita nuvem e não foi possível observar o azul do céu, não é? Parece ter havido aqui muita nuvem relativamente a este diálogo que acabou não acontecendo. Os mecanismos tinham sido criados. Esta é a questão que eu coloco. Que mecanismos são preponderantes no entender do telespectador para que este diálogo de facto aconteça, não é? Que não seja um diálogo assim apenas teórico, mas que de facto aconteça e traga resultados. Depois do encontro de ontem, houve publicação de mais medidas para essa onda das manifestações. Então, é preciso aqui haver uma reflexão sobre os mecanismos que devem ser criados antes do encontro entre os candidatos. Senão vamos estar aqui numa situação de veio, não veio, e isto vai ser um atabalhoado que não vai beneficiar muito neste processo, então, de diálogo. Vamos ouvir o que terá sido dito pelo chefe de Estado e também pelos demais candidatos, mas há um ponto que vale a pena fazer referência aqui, não é?
há um ponto que vale a pena fazer referência. O chefe de Estado disse ontem que lançou o tema no convite que elaborou, ou que mandou elaborar, lançou lá o tema. E, mediante o tema, discutir-se-iam os pontos para o debate, ou para a reunião. Neste caso, a agenda. Certo? Nós podemos ouvir esse trecho do chefe de Estado. Não é? Daqui a pouco nós vamos colocar esse trecho. Vamos começar por aí. O Presidente da República diz o seguinte: olha, eu lancei o convite e no convite, coloca aí por favor a foto do convite. No convite eu coloquei o tema que vai ser discutido, que é o ambiente pós-eleitoral. Com base nesse tema, nós aqui iremos discutir as agendas, de acordo com a evolução do debate ou da discussão. Então, o convite diz que o assunto ou o encontro visa discutir a situação do país no período pós-eleitoral. É o tema, diz o Presidente da República. Este é o tema. Discutir a situação do país no período pós-eleitoral. Então, com base neste tema, posteriormente, ir-se-ia discutir a agenda. Certo? Ir-se-ia discutir a agenda. É o que referiu ontem o chefe de Estado. Essa agenda seria discutida com base neste tema. Situação pós-eleitoral. Agora, eventualmente seriam invocadas as causas, que é fundamental, não é? Porque quando se vai ao médico, a pessoa vai com os sintomas, não é? Olha, estou a sentir isto, estou a sentir aquilo, estou a sentir isto, dor de cabeça, isto, aquilo. E o médico pode fazer algumas questões relativamente às causas que terão determinado, ou tem que encontrar a causa da enfermidade, para poder, posteriormente, sacudir a doença. Não é? Então, eventualmente, seria discutido isto. As causas são importantes. Vamos ouvir o chefe de Estado. Carrega, por favor, na tela. Face à situação pós-eleitoral que se vive em Moçambique, caracterizada por protestos, manifestações, até algumas violentas, e não só, o movimento em geral. Então, no dia 19, como é de vosso conhecimento deste mês, comuniquei à nação e, na altura, assumiu o compromisso de convidar todos os 4 candidatos a Presidente da República para juntos avaliarmos a situação em alusão. Portanto, todos confirmaram a presença, embora alguns tenham colocado algumas condições. No convite que indicamos, ou que instruí para que chegasse às vossas mãos, indiquei o tema. O tema não agenda. Mas isso é na experiência comum. Nos encontros iguais a esses, ou no diálogo, cita-se um tema e depois se a evolução do debate, das conversas, resultar na necessidade de se formular uma agenda. Então essa agenda é montada em consenso. Aliás, temos experiência do simples diálogo que estabelecemos no passado, resultou numa agenda sobre a descentralização, depois sobre o DDR. Então, depois pegou-se nessa agenda e foi se desenvolvendo, mas no primeiro dia não houve isso que se disse.
Pronto, mais uma vez agradeço e tendo em conta o figurino que eu tinha sugerido, que era de 4 mais 1 ou 1 mais 4. 4 são os candidatos. Gostaria de dar a palavra. Haverá alguma questão preliminar que gostariam, caros convidados, endereçar neste momento? Muito bem, nós vamos trazer os pontos preliminares logo na matéria a seguir. Só queríamos fazer referência a este posicionamento, a esta explicação do chefe de Estado. Ele diz que deu o tema e, com base no tema, surgiriam os pontos de agenda. Pontos de agenda que já tinham sido sugeridos por Venâncio Mondlane logo depois de ter recebido o convite, e diz não ter recebido nenhuma resposta, por parte do chefe de Estado ou do seu gabinete relativamente à proposta que já tinha avançado, não é? A proposta que já tinha avançado. Então, era importante, na ótica de Venâncio Mondlane, que houvesse alguma resposta daquilo que ele escreveu para que posteriormente ele participasse deste diálogo. Agora,